Boa noite a todos. Hoje teremos mais uma noite de apresentação dos trabalhos de conclusão de curso, TCC, do curso de Ciências Biológicas. Eu quero agradecer a presença de todos, dos alunos do curso, dos familiares, dos amigos aqui presentes e dos professores do curso de Ciências Biológicas e dos professores que compõem essa banca. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos com o primeiro grupo, e eu chamo, então, as acadêmicas Gabriela Santos da Silva e Natália Lavínia André de Souza para fazer a apresentação do seu trabalho, que tem como tema Diversidade da Herpetofauna no Sítio do Sol, Cabreúva, São Paulo, Brasil, sob orientação do professor mestre João Mendes Gonçalves Júnior. Lembrando que as acadêmicas têm 15 minutos para a sua apresentação e a banca tem 10 minutos para as suas considerações, ok? Então, assim que eu fechar a câmera, a Natália Gabriela pode iniciar a sua apresentação. Bom trabalho e boa sorte e ótima apresentação. Obrigada, professora. Tá dando para ver, professora? Sim, sim. Só preciso que você fale um pouquinho mais alto. Tá bom. Boa noite. Boa noite à banca, boa noite a todos. O nosso trabalho ele tem como tema a diversidade da herpetofauna no Sítio do Sol, na cidade de Cabreúva, interior de São Paulo, Brasil. Ele foi desenvolvido pelas orientandas Gabriela Santos da Silva e eu, Natália Lavínia Andrello de Souza. O nosso orientador foi o mestre João Mendes Gonçalves Júnior e o nosso co-orientador, o mestre Renato Augusto Martins. Boa noite, pessoal. Bom, primeiramente eu vou começar falando um pouquinho sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma das maiores florestas tropicais do planeta e ela foi o primeiro bioma a ser explorado durante a colonização europeia no Brasil. Por ela abrigar uma grande diversidade de anfíbios e répteis, ela é considerada um dos grandes hotspots mundiais. Tem uma grande diversidade de animais que infelizmente vem sofrendo com a perda de habitat, como podemos ver no mapa ao lado. A Mata Atlântica só restam 8,5% da sua área original. A cor amarela é a cobertura original da Mata Atlântica e a cor verde é a cobertura atual. Bom, para que sejam elaborados projetos de conservação, é de suma importância o estudo da fauna e da flora, visando avaliar e frear a antropização do campo pesquisado. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi conhecer a herpetofauna existente no Sítio do Sol e avaliar os impactos da antropização na nossa área pesquisada. Nossa pesquisa foi realizada no Sítio do Sol, na cidade de Cabreúva, no interior de São Paulo, no Instituto de Pesquisa, Ações Ambientais e Desenvolvimento Humano, onde lá eles trabalham com a cultura indígena e afrodescendente, e também com a educação ambiental. Nossa área é uma área de Mata Atlântica em ecótono com cerrado, e é um fragmento de proteção ambiental que infelizmente é fortemente eutrofizado. Bom, na nossa amostragem nós utilizamos 3 métodos. Os Pitfall Traps, que são as armadilhas de interceptação e queda, que foram montadas de 2 maneiras. Uma foi em Y e 3 foram em linha reta. Os Pitfall Traps eram abertos no período da manhã e fechados no período da manhã do dia seguinte. Sempre quando nós abrimos eles, nós verificávamos 2 vezes ao dia para ver se não tinha caído nenhuma espécie. Em conjunto com os pitfalls, nós utilizamos os funnel traps, que são as armadilhas para os répteis. Nós também realizamos a busca ativa, que foi dividida em 2 maneiras. A busca visual, em que nós saímos à procura dos anfíbios e dos répteis, e a busca auditiva, onde nós utilizávamos o playback para poder encontrar e identificar os anfíbios. Bom, para a montagem dos pitfall traps, foram utilizadas 32 estacas de madeira, 16 baldes de 50 litros com a tampa, 48 metros de lona preta, tesoura, grampos para sustentação,
pregos, arame, cavadeira articulada, pá, enxada e cavadeira reta. Para a montagem dos funnel traps, foram utilizados 10 garrafas PET de 3 litros, estilete, arames e ferros de solda para unir as garrafas. Bom, nosso estudo foi realizado perante a liberação do CISBio sobre a licença de número 735511 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Bom, para descrever a diversidade de anfíbios e répteis na nossa análise de dados, foram utilizados o número de indivíduos, a riqueza de espécies observada e estimada, o índice de diversidade de Shannon-Weiner, equitabilidade e dominância. O índice de diversidade de Shannon-Weiner, ele é obtido através dessas duas fórmulas, onde é composto por abundância relativa, o número de indivíduos coletados da espécie e o total de indivíduos coletados no ponto. Aí também foi utilizado o índice de equitabilidade. Esse índice ele se refere à distribuição dos indivíduos entre as espécies, sendo proporcional à diversidade e inversamente proporcional à dominância. Os resultados de equitabilidade, eles variam de 0 a 1, sendo que valores acima de 0,5 indicam que os indivíduos eles estão bem distribuídos entre as diferentes espécies. Esse índice ele é obtido por essa equação aqui, onde ele é composto pelo índice de Shannon, a equitabilidade e o logaritmo neperiano de S. O nosso índice de equitabilidade teve como resultado 0,72. Ele está acima do 0,5, então isso indica que os indivíduos eles estão sim bem distribuídos entre as diferentes espécies no sítio amostrado. Os índices de equitabilidade de Shannon, eles foram calculados utilizando o programa PASTE. Aí nós temos também a curva de rarefação e de riqueza estimada. Foi utilizado um índice de extrapolação de riqueza, o Chown de primeira ordem, onde foi calculado por amostragem com 1.000 aleatorizações no programa Estimate-S 9.10 de Cowell 2013. Essas aleatorizações, elas foram feitas através de uma tabela que a gente preenchia em campo com a quantidade de indivíduos que era coletada no dia e a quantidade de espécies. Então, a nossa curva de rarefação ela é composta pela riqueza de espécies e os dias amostrais. Foram um total de 45 dias amostrais, divididos em 12 campanhas, que foram mensais. Então, nós coletamos cerca de 35 espécies ao longo de 45 dias. Se o nosso esforço amostral fosse maior, no nosso intervalo de confiança aqui, nós podemos ver que nós encontraríamos cerca de 40 espécies, cerca de 5 espécies a mais. E se o nosso esforço amostral fosse menor, nós encontraríamos cerca de 25 espécies em 45 dias. Seriam 10 espécies a menos. E daí tem a riqueza estimada, que foi uma riqueza gerada a partir dessas aleatorizações, que mostram a quantidade de espécies que existem naquele local de estudo. Ou seja, nós poderíamos, em 45 dias, ao invés de ter encontrado 35 espécies, ter encontrado 45 no total, uma espécie por dia, no caso. Então, os nossos resultados foram registradas 35 espécies, pertencentes a 16 famílias e 2 ordens taxonômicas, que ela é subdividida em 2 classes, a classe anfíbia e a reptília. A maioria das espécies de anfíbios listadas, ela foi encontrada em período de explosão reprodutiva, e são entre os meses de novembro a fevereiro. Então, foram encontrados exemplares acasalando, postura de ovos, girinos e até mesmo imagos. Todos os nomes científicos, autores e anos utilizados no nosso trabalho, eles foram consultados na Sociedade Brasileira de Herpetologia, o SBH de 2019. Aqui nós temos um exemplar de um girino de Rhinella ornata, aqui é um imago de Rhinella ornata, aqui são posturas de ovos de Boana Faber, só que essa daqui ela já está um pouquinho mais desenvolvida. Aqui é um casal de Filomedusa burmeisteria acasalando, e alguns dias depois, quando a gente voltou, os girinos eles já estavam em desenvolvimento dentro dos ovos. Aí nós temos a nossa primeira tabela, que é a lista de riqueza de espécies de anfíbios registrados no Sítio do Sol. Foram no total de 21 espécies, e
quase todas elas foram encontradas em busca ativa, exceto o Elaclistocles bicolor, que ele foi encontrado especificamente dentro da armadilha de interceptação e queda, e o Rhinella ornata, que ele foi encontrado em busca ativa e na armadilha de interceptação e queda. Essa é a nossa prancha de imagens. Esse aqui é o Elaclistocles bicolor, que foi encontrado específico dentro da armadilha. Ele foi encontrado na armadilha porque ele é um animal fossorial, então ele vive enterrado. Em busca ativa é mais difícil a gente encontrar do que ele de passagem da mata para o lago para poder acasalar, então é mais fácil encontrar ele dentro da armadilha. E esse aqui é um Rhinella ornata, que também foi encontrado dentro do pitfall e em busca ativa. Aí aqui nós temos a lista de riquezas dos répteis, foram 14 espécies e todas elas foram encontradas em busca ativa. Aqui a nossa prancha de imagens. Essa daqui é uma Micrurus corallinus. Ela foi encontrada em busca ativa, só que ela já estava morta numa estrada que dá acesso ao sítio. Aí a nossa conclusão, então, é de que no sítio analisado há sim uma interferência significativa do homem, a nossa área de estudo ela é degradada e alguns locais possuem muita poluição sonora, e isso afasta e afeta o comportamento de espécies que ali habitam, como, por exemplo, os anfíbios. Os anfíbios, para eles poderem acasalar, eles precisam vocalizar para chamar a atenção da fêmea. E com essa poluição sonora, eles têm que fazer um esforço muito maior. Isso acaba fazendo com que alguns indivíduos eles desistam ou eles se cansem de fazer uma vocalização muito mais alta do que o de costume. Então, a partir das informações obtidas durante a pesquisa, foi observado que mesmo sendo uma área degradada, algumas espécies elas se adaptaram muito bem a alguns ambientes, como por exemplo a Boana faber, a Filomedusa burmesteri, o Dendrosophus samborni e a Bothrops jararaca, que eram espécies que a gente encontrava em abundância dentro do sítio de pesquisa. E apesar de uma vasta degradação, ainda é possível a restauração e a preservação da área em estudo, tendo como consequência o aumento da diversidade da fauna e da flora pertencentes nesses biomas. E foi possível o registro de espécies ocorrentes tanto no Cerrado quanto na Mata Atlântica, porque a nossa área era uma área de ecótono. E com relação aos métodos de busca de amostragem, né, nós podemos afirmar a ineficiência das armadilhas no nosso trabalho, onde a busca ativa ela se mostra muito mais eficaz do que os pitfall traps e os funnel traps. A eficiência da busca ela se dá pelo fato de maior área de acesso, em contraste com menor espaço e a restrição das armadilhas, resultando em menor captura de exemplares herpetológicos. Aí aqui nós temos as nossas referências bibliográficas. Aí nós deixamos os nossos agradecimentos ao professor João Mendes, nosso orientador, ao Renato Augusto, que foi o nosso co-orientador, ao professor Rodrigo Salvetti, que nos auxiliou na parte escrita, assim como o professor João e o professor Renato, ao meu pai Geraldo e ao pai da Gabi Ademir, por nos auxiliarem em campo. Gostaríamos de agradecer também a Ana Gabriele, que foi essencial na identificação de alguns répteis, que nos ajudou muito. Gostaríamos de agradecer também ao Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, em específico a Biologia Forte, que em conjunto com o Instituto Japi nos proporcionou essa pesquisa com seriedade e comprometimento. E para finalizar, nós escolhemos essa frase, onde não há fatos eternos, como não há verdades absolutas, porque apesar do nosso trabalho ser feito com seriedade e comprometimento, segundo a tabela de rarefação, ainda existiam espécies a serem encontradas dentro do sítio. Então, não é uma verdade absoluta falar que seriam só aquelas espécies que habitam ali. E agora nós gostaríamos de mostrar um vídeo a vocês. Só um minuto.
Esse foi um registro que a gente fez dentro do sítio. Eles são exemplares de Philomedusa burmeisteri, é aquela pererequinha verde que elas estavam acasalando. Aí nesse vídeo vocês conseguem ver o coraçãozinho deles batendo e eles se mexendo. Olha eles se mexendo aqui. Bom, é isso e o nosso muito obrigada a todos que assistiram. Já podemos, então, dar os parabéns pela apresentação. Muito obrigada, professora. Muito bem. Belíssima apresentação de vocês, meninas. Vou fazer uma fala apenas como presidente do Instituto Japi, porque a pesquisa foi especificamente na sede do Instituto, no Sítio do Sol. Eu só tenho a agradecer e faço também um pedido a vocês, assim como eu fiz para os meninos que pesquisaram junto conosco, e para as meninas que também, junto com a Lu, pesquisaram lá, que vocês me autorizem essas publicações no site do Instituto Japi. Para nós é muito importante essa divulgação, né? Mostrar o nosso... como nós fazemos ciência, então acho que isso é muito importante e para cada vez mais ratificar essa parceria que existe entre o curso de Ciências Biológicas e o Instituto Japi. Então, eu agradeço e vou fazer essa publicação lá, ok? Com certeza, professora, pode fazer sim, tá liberado. Muito obrigada, fico muito contente. Obrigada, a gente agradece. Nós vamos, então, fazer as considerações, começando pela professora Luciana, na sequência eu chamo o professor Rodrigo, e aí nós fechamos com o professor João. Eu só vou fazer uma pergunta, eu acho que o orientador não está presente, né? Não pôde estar aqui? Não, o Tá. Renato, ele está em campo, daí não teve como ele participar. Tá ok, porque caso ele estivesse presente, eu já faria também já solicitaria a participação dele, mas então tudo bem. Então, Luciana, Rodrigo, e a gente fecha com o João, tá ok? Passo a palavra à professora Luciana. Boa noite a todos. Boa noite, Natália. Boa noite, Gabriela. Boa noite, professora. Gostaria de parabenizá-las pelo excelente trabalho desenvolvido, ao qual eu pude ter o privilégio de ver vocês um dia fazendo pesquisa em campo. Isso, para mim, foi extremamente gratificante, né? E só quando a gente faz trabalho de campo, a gente aplaude, eu digo assim, né? A gente dá mais valor ainda, porque, desculpa a expressão, mas é um puta de um trabalho, né? A gente sabe o quanto vocês desdobraram para tal, né? Inclusive os pais também puderam acompanhá-las nesse árduo trabalho, então também parabenizo aos pais, né? Aos familiares aí que acompanharam as meninas. Meninas, vocês trouxeram um tema, assim, excelente, né? E mais ainda legal, porque vocês puderam nos mostrar que a riqueza dessa herpetofauna, lá em Cabreúva, ela é alta, essa riqueza, né? Então, existe, sim, uma incrível biodiversidade, né? A Philomedusa, eu sou apaixonada por ela, né? Desde que o professor João começou a falar sobre, nos mostrou, eu já fiquei assim babando. A hora que eu vi no trabalho de vocês e vi que a riqueza delas é muito expressiva, eu falei, nossa, que legal, né? Então, foi assim um trabalho sensacional. Da parte escrita, a professora tem muito pouco a acrescentar, então depois eu enviarei para vocês, né, os meus apontamentos.
E aí eu tenho algumas curiosidades, né? Teve algum momento que vocês colocaram para nós que essas espécies, horas elas estavam presentes, ora não, e isso tem a ver com a temperatura, né? É algo que vocês relataram. E aí a minha curiosidade era, por acaso, vocês aferiram, né, a temperatura diária lá de todos os dias de campo, ou não? Ou seria assim, só para dizer, olha, professora, naquele dia estava muito quente, em outro dia estava mais fresco. Só para eu entender. Então, professora, a gente não aferiu a temperatura, mas a gente conseguia notar por a gente mesmo. Se a gente sentia muito frio, era um dia que estava bem gelado, a gente não via quase nada. Era um dia que não tinha atividade de anfíbio. Agora, se era um dia chuvoso ou um dia um pouco mais quente, eles estavam a milhão. Tinha um dos lagos, inclusive, que a gente fez levantamento, a gente chegava a ficar quase surdo. Que legal, que massa, né? Então, isso é interessante até no futuro, né? Fica a ideia aí para o professor João, os demais alunos que com certeza vão dar continuidade a esse trabalho maravilhoso, que é de a gente começar a correlacionar essas condições ambientais com as espécies que vocês têm ali, né? E por que dessa pergunta, professora, da temperatura? Porque quando vocês falam para mim do ecótono, é Mata Atlântica, né? Tem ali uma transição para o Cerrado, eu pensei assim, poxa, então assim, nós temos também uma transição de temperatura, de umidade, né? Isso pensando em linhas gerais, né? E aí também a professora sugere, quando vocês colocam aqueles dados das espécies, como vocês sabem que são espécies presentes tanto no Cerrado, né, quanto na Mata Atlântica, ou algumas são só exclusivas desses domínios, é interessante, eu sugiro vocês colocarem, né, dá um jeito de talvez diminuir aquela tabela. Não, mas cabe, eu acabei de olhar aqui, cabe. Coloquem da onde é a ocorrência, se é do Cerrado ou se é da Mata Atlântica. Sabe por quê? Porque quando a gente fala assim, que a paisagem ela está sendo modificada ao longo dos tempos, quando chega lá daqui, sei lá, uns 5, 10 anos, né, outros alunos que estão desenvolvendo, dando continuidade a esse trabalho, vão falar assim, olha, só que esses impactos, eles estão sendo tão, talvez, severos, que o que era antes de predomínio espécies de Mata Atlântica, nós estamos tendo, talvez, isso é uma ideia, tá? Para exemplificar. Eles estão sendo agora mais predominantes de cerrado. E aí tem a ver com o clima, tem a ver com a vegetação e tem a ver com o impacto. Olha que loucura! E não só isso, como também dispersão de sementes. A gente vai muito além do que só lá as serpentes, os sapos, né? E os anfíbios, enfim, né? E tudo mais. Então, eu acho válido vocês fazerem esse complemento, tá certo, meninas? E para finalizar a minha fala, aproveita que vocês têm muitas espécies, dá uma comparada com outros autores. Volto a dizer, já que vocês falaram desses domínios, poxa, será que fulano também encontrou filomedusa numa região muito parecida com a nossa também, de Mata Atlântica do Cerrado, enfim, sabe? Faz esse comparativo na discussão. A impressão que tive é assim, nós fizemos uma pesquisa, aqui estão os resultados, e a gente cansou muito. Chegou na discussão, como a gente estava muito cansado, agora a gente já vai para a conclusão. Ficou meio que assim. Então, assim, faltou só uma cerejinha do bolo, ao meu ver. Aí vocês conversam com o professor João, né, se ele concordar com isso, só incrementar mais algumas coisas, mas isso não tira o mérito do trabalho de vocês. Tá certo, meninas? É apenas, assim, alguns apontamentos que faz parte do processo, tá certo? Desejo a vocês aí muito sucesso na caminhada, né? E é isso. Quando precisar, pode contar conosco.
Obrigada, meninas. Obrigada, Luciana. Vamos, então, chamar agora o professor Rodrigo. Passo a palavra. Obrigado, Val. Boa noite, meninas. Boa noite, Nath. Boa noite, Gabi. Boa noite. O que eu posso falar para vocês, né? Acompanhei esse trabalho aí. Vocês falaram ali que foi 45 dias amostrais, né? Deve ser muito mais que isso, não é possível, porque toda vez que a gente ia no sítio, vocês estavam lá cutucando as florzinhas, abrindo, entrando no lago e mergulhando, andando à noite por lá, com os seus pais lá, acompanhando toda a jornada. Deve ter ficado uns 6 meses lá no sítio, né? Muito legal. Acho assim que eu sempre falo isso, não canso de repetir, trabalho de campo, e trabalho de campo é muito recompensador, né? Não que as revisões bibliográficas não sejam, mas o trabalho de campo tem esse quê a mais, né? Que traz dados, que traz coisas práticas, que transforma num resultado muito mais palpável, né? Você vai lá e tira a foto da ranzinha, do sapinho, da cobrinha e traz para a gente, mostra, eu achei esse bicho. Isso é muito legal, né? Quero falar uma coisa aqui que talvez sirva de recado até para os próximos alunos que vão fazer TCC, tá? Quando a Val me incumbiu de conversar com vocês, de cuidar da turma de vocês esse ano, sobre a gente falar de TCC, lá em fevereiro, eu cheguei e o trabalho da Natália e da Gabi estava pronto. Não estava o texto, não estava fechado, tinha dados para levantar ainda, mas o trabalho estava pronto em fevereiro, né? Tanto que a gente usava o texto delas como exemplo na aula, vocês lembram? Sim. Olha, vamos pegar, preciso de um texto, o da Natália e da Gabi está pronto. Então a gente pegava, modificava, lia, comentava, sugeria, tá? Então assim, trabalho de TCC legal tem que ser feito com antecedência, né? E o de vocês é exemplo disso. Vocês estão um trabalho brilhante, um levantamento bem feito, um esforço amostral realmente com grande esforço, né, bastante coisa levantada, e um texto muito bacana, né? Eu ia fazer 2 comentários. A Lu fez um, e ainda bem que ela fez, porque ela fez melhor do que eu faria, para falar do clima, tá? A Lu pontuou muito melhor do que eu próprio faria. Muito obrigado, Lu. O segundo ponto é um deslize, que a gente leu o trabalho de vocês 500 vezes, e eu só percebi isso hoje, quando eu estava relendo o trabalho de vocês. Página 3 do trabalho, vocês falam assim, ó, a serra possui em boa parte latossolo vermelho e amarelo e citam Brasil 1960. Não, eu vou passar uma fonte melhor da geologia da serra para vocês. Tá? A gente leu isso, eu li o trabalho de vocês 500 vezes, e a única parte que é a minha especialidade eu deixei passar. Eu vi hoje, tá? Eu vou passar uma fonte melhor para vocês complementarem essa parte aí, porque a serra não é de latossolo vermelho e amarelo, tá? Esse é o único ponto. O resto, eu concordo com as colocações da Lu ali em relação às questões climáticas, as questões dos biomas que estão envolvidos, e o resto é só 10 parabéns para vocês. Tá bom? Obrigada, professor. Muito bom. E, João, já fica a dica, né? Junto o trabalho da Natália com o trabalho da Ana Gabriele, faz uma publicação só, manda para uma revista, porque dá para fazer essa comparação que a Lu sugeriu com esses 2 TCCs esse ano. Né? Também é uma sugestão legal. Beleza? Parabéns, meninas. Obrigada, professor. Obrigada, Rodrigo. Passo a palavra ao professor João. Bem, boa noite, meninas. Boa noite a todos. Boa noite, só professor. compartilhar meu vídeo. Todo mundo tá... Vamos ver se a internet ajuda hoje. Não tem nem o que falar, né? Dar os parabéns para vocês pelo trabalho. Agradecer imensamente pela confiança depositada como sendo orientador. Né? Agradecer aqui também ao Renato, que foi primordial para que a gente conseguisse finalizar esse trabalho, né?
por conta do conhecimento que ele tem na identificação da herpetofauna, e também na parte de ajudar a gente na parte de análises estatísticas. Bom, eu queria só comentar um pouquinho sobre toda a trajetória de vocês, né, quando vocês chegaram para mim, que queria trabalhar com anfíbios no Sítio do Sol. Já tiveram várias pessoas que passaram pela minha orientação e no meio do caminho desistiram, né, com anfíbios no Sítio do Sol. Vocês também tiveram no meio do caminho aí alguma coisa, né, que particularmente foi resolvido e vocês queriam desistir, né? E eu andei conversando com vocês a respeito disso, isso foi bem legal, vocês foram maduras nesse momento e optaram por continuar, e eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, o trabalho delas vai ficar muito legal, e depois disso ainda veio porque vocês começaram a reclamar que não estavam encontrando nada. Acho que vocês tinham um período de tempo no campo, né, e sei lá, todo mundo que começa com, é que nem o Rodrigo falou, se começa antes ainda dá tempo da gente, né, conseguir alguma coisa. E vocês começaram antes, então no começo vocês queriam desistir porque não encontrava nada. Eu falei, calma que vocês vão começar a encontrar alguma coisa, porque existem épocas, né, anfíbios e répteis são animais que dependem da temperatura ambiental, então chega na época do inverno, eles somem, né, invernam, e vocês começaram bem na época que não era propício para encontrar esses animais. E acho que deu uma desanimada. Vocês iam para lá, não encontrava nada, e tem outra questão também da experiência em campo, a acuidade visual, auditiva, onde vocês não escutavam nada, não viam nada, porque não estavam treinados para isso, né? Depois de um tempo, né, eu fui explicando que tal barulho não é grilo, tal barulho não é passarinho, é anfíbio. Aí vocês, legal, né? Então aí vai... Eu acredito que vocês cresceram muito, né, com a experiência de campo em si. E eu espero que eu tenha passado pelo menos o mínimo para que vocês consigam alavancar na carreira de vocês. O trabalho foi excelente. Eu sei que não é fácil ir para campo, deixar os finais de semana, a família, né, e tudo mais, se sacrificar por conta disso, mas aqui a gente tem um resultado que foi maravilhoso, que é maravilhoso. E já respondendo a pergunta, a colocação do Rodrigo sobre as publicações, né, já está na nossa mente essa união do trabalho dos dois lados da serra. Com certeza vai sair pelo menos uns 2 artigos publicados, que a gente tem espécies inéditas que foram encontradas, e também dessa riqueza de espécies que foi levantada para ambas as áreas. E eu acho que um terceiro artigo para comparar essas áreas, uma área mais antropizada, uma área mais preservada. Esperamos, possivelmente, que saiam 3 artigos em cima do trabalho dos 2 grupos. Eu também queria aproveitar e agradecer e elogiar o seu pai, Natália, porque não é todo mundo que se engaja, né, de ir para o campo. Toda vez que eu ia para o sítio, né, o seu pai estava lá junto, dando a maior força, botava a mão na massa, ajudava a cavar. E depois de um tempo, até ele parecia biólogo, né, com roupa camuflada, já começava a identificar as espécies, já treinou o olho, o ouvido. Então isso é muito legal, essa participação, né? Eu entendo que ele deve ter ajudado muito, então agradecer a ele por todo esse apoio. Toda vez que a gente ia para lá, seu pai estava junto, né, os lanchinhos à noite, de trilha e tudo mais, as conversas, então isso é muito gratificante. Né? Para não delongar muito, eu vou entrar para responder as questões da Lu. Lu, o trabalho das meninas, né, no começo a gente só queria fazer uma lista de espécies, para saber quais espécies ocorriam. Então a gente não pensou nessa parte de trabalhar com ecologia, mas é um trabalho que talvez futuramente a gente possa fazer essas correlações, né? Porque a gente tem explosões reprodutivas de anfíbios, em qual época, em qual temperatura e tudo mais, mas isso é bem legal para a gente trabalhar com ecologia, até futuramente, nos próximos trabalhos aí, tomara que a gente consiga desenvolver isso. E a gente não
não aferiu mesmo por conta disso, porque já o intuito, né, o nosso objetivo não era esse aspecto, e sim somente a riqueza, para conhecer o que tem no sítio, o que é que ocorre lá no sítio, né? E sobre o endemismo, né, de ocorrência das espécies, concordo, né, a gente vai tentar incluir aí, tentar não, cabe, né, a gente vai incluir sim na tabela delas, ficam dados mais completos e futuramente pode servir de base para outros estudos. Agora, na questão da discussão, esse trabalho estava com quase 30 páginas, a gente vai enxugando, enxugando, tira essa imagem, diminui o mapa, tira uma coisa, tira outra, diminui a introdução, para conseguir ficar dentro das 15 páginas. Né? Então, esse do André, que é o trabalho de campo, a gente sofreu para conseguir enxugar eles e manter dentro das 15 páginas. Esse é um tipo de trabalho que, sossegado, né, a gente conseguiria escrever 30 páginas, 40 páginas, até mais, porque tem muita coisa legal para discutir, que a gente não pôde discutir, mas correlacionar tudo isso com outros autores, né, do estado de São Paulo, da Mata Atlântica, do Cerrado, a gente até tinha cogitado fazer isso, mas por conta das páginas mesmo que é atribuído ao artigo, a gente ficou limitado e a gente resolveu entregar isso mais enxuto, né? Apresentar mesmo o resultado, discutir o resultado ali, sem fazer essa comparação, que é bem legal, que a gente vai procurar fazer para a publicação dos artigos em si. Em relação aos 45 dias, né, de amostragem que o Rodrigo tinha comentado, as meninas, quase todo final de semana, você ia para campo, elas estavam lá mesmo, né? É que para as análises de dados, a gente tinha que juntar tudo isso na tabela, não tinha como analisar, talvez um final de semana, um sábado separado, ela ia ou não. Então a gente dividiu por campanhas, resolveu unir essas campanhas em dias. Então não é que as meninas só foram 45 dias pro sítio, né? Elas foram ao longo do ano, cada campanha era um final de semana, eram quinzenais, e aí a gente compilou tudo isso em dias para que o programa conseguisse rodar e desse dados mais fidedignos, né, para comparação, a fins de comparação. Por isso está em dias, mas poderia colocar em campanha ou, né, é que para fins de resultados finais a gente achou melhor colocar em dia porque fica os resultados redondinhos, né, o mais próximo da realidade possível. Bem, parabéns meninas, parabéns a todo o trabalho, eu quero agradecer a todo mundo que participou, agradecer o Ijapi, a Maria Helena que disponibilizou o sítio, né, também todo o ambiente que as meninas utilizaram, a gente utiliza. Então, fica meus agradecimentos ao Ijapi e a Maria Helena, que é a proprietária do Sítio do Sol. E eu vou finalizando por aqui. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, João. Meninas, 3 minutinhos, vamos fazer a consideração entre a banca e eu já retorno. Tá bom, professora. Voltando, então, parabéns, excelente trabalho, vocês foram aprovadas pela banca, ficou fantástico, eu adorei aquelas planilhas de imagens de vocês, vou usar muito, viu, Natália? Vou pedir muito para você e para a Gabi. Pode usar, Nossa, claro, com todas as devidas referências. Eu acho que uma das coisas mais importantes, né, nisso tudo que vocês mostraram, é aquilo que eu sempre falo durante todas as nossas reuniões com os alunos, né,
que um trabalho de conclusão de curso, para quem quer ir a campo e fazer trabalho prático, ele não pode ser feito de última hora. Você tem que começar o seu trabalho com muita antecedência. E isso foi o que vocês fizeram, né? Bem colocado pelo professor João, orientador de vocês. E eu, que sempre estava no sítio, também encontrava com você, Gabi, seu pai, que fantástico, né? Mas o importante era isso, porque quantos sábados, né? Quantos domingos vocês lá? E um trabalho de campo bem feito é ter que abrir mão de sábados e domingos, enquanto o pessoal, né? Enquanto as pessoas estão lá comendo uma pizza no sábado à noite, vocês estão contando sapo, né? Quer dizer, é difícil, né? Então tem que ter muita perseverança e muita força de vontade e muita vontade de fazer um trabalho de conclusão de curso como vocês fizeram, não é? É isso que, claro, muitas vezes a gente perde a cabeça, sai do prumo, quer desistir, e isso é normal, porque isso não aconteceu só com vocês, isso acontece com todos, isso aconteceu comigo no meu momento, na minha época, né? Todo mundo já passou por isso. Mas qual é a diferença? A diferença é a perseverança, a diferença é não desistir, a diferença é saber que os obstáculos estão ali, mas que você vai vencê-los, porque isso vai trazer frutos maravilhosos, né, para a sua profissão. Eu tenho certeza que vocês vão se tornar biólogas com uma outra concepção da profissão, e isso é muito importante. E eu fico muito feliz, porque a gente vai plantando a sementinha aos poucos, né, e graças a Deus a gente colhe frutos, né? Alguém está ouvindo aquela dica tão importante que é dado ao longo do curso. Eu peço perdão a todos por esse momento, né? Porque eu acho que é um momento importante de mostrar para quem vem aí, para os futuros, para as futuras apresentações, a importância de não deixar para a última hora, para o último momento, né? De pesquisar, porque pesquisa é isso, e pesquisa dá trabalho, seja ela em campo ou seja ela em revisão bibliográfica, tá bom? Então, eu dou os parabéns e agora sim passo a palavra a vocês duas. Muito obrigada, professora. Eu acho que a Gabi acabou caindo a internet dela, mas eu vou começar com os meus agradecimentos. Bom, primeiro eu queria agradecer a Deus, né? Porque sem Deus a gente não chega em lugar nenhum. Depois eu queria agradecer aos meus pais, que me incentivaram e me ajudaram nessa caminhada. Sem eles também eu não teria chegado até aqui. Gostaria de agradecer a minha família em si, porque a minha família foi muito compreensiva nesses afastamentos, né, de final de semana e tudo mais. E gostaria de agradecer ao professor João, que foi meu orientador. Eu cresci muito com o João, aprendi muito. Ele me ensinou muito ao longo desse trabalho de curso. Gostaria de agradecer também ao Renato, que nos auxiliou muito, nos ajudou aí na parte de identificação, na parte de análise de dados, igual o professor João falou, que foi essencial para a gente, que acho que sem essa análise de dados o trabalho ele seria meio vazio, né? Apesar de todo dado coletado ao longo. Gostaria de agradecer também ao professor Rodrigo Salvetti, que nos ajudou aí na parte escrita, a professora Luciana, que nos ajudou aí em algumas revisões, e gostaria de agradecer a senhora, professora, porque a senhora abriu as portas para mim quando eu mais precisei. A senhora me acolheu dentro e abriu a porta do instituto para mim. Porque, querendo ou não, fazem 3 anos já que eu faço pesquisa de campo. Fiz 1 ano e meio onde eu fazia antes, saí. A senhora me recebeu no instituto, fiz mais 1 ano e meio no instituto, meio ano sem a licença, né, que a gente estava reconhecendo a área primeiro, aí conseguimos o CISBio,
começamos tudo e chegamos aqui onde nós estamos hoje. Queria agradecer de coração a vocês que nos auxiliaram e queria dizer que, além de professores e amigos, eu ganhei uma família dentro da biologia. Obrigada. Nós que agradecemos, Natália. E a porta do Instituto está super, mega aberta a você, para você fazer suas pesquisas, cursos, que eu já percebi que você está ingressando aí fantasticamente na sua profissão, e parceria, vamos ser parceiros. E agora a Gabi voltou, podemos passar a palavra para a Gabi. Desculpa, gente, a internet caiu. Ai, desculpa. Eu quero agradecer aos meus pais, porque... Ai, desculpa. É seu direito. Emoção é o seu direito. Foi um belíssimo trabalho. Se não fosse por eles, eu não teria feito a faculdade. Eles sabem como foi difícil cada mensalidade, né? Queria agradecer a vocês, porque vocês nos incentivaram muito. O professor João, que não deixou a gente desistir, porque é uma coisa que a gente gosta muito, e que a gente ficava muito feliz quando a gente achava alguma espécie nova. E eu quero agradecer também a Nath, porque ela é uma ótima amiga e foi muito especial eu ter realizado o TCC com ela. Apesar de tudo que aconteceu, não tem como. Foi muito maravilhoso e eu fico muito grata a todos vocês. Me desculpa. Dez parabéns, é isso então. Gostei do vídeo também, depois você me manda esse vídeo aí, que ficou fantástico. Pode Bom, deixar, pessoal, finalizamos essa apresentação e nós